Uma boa tarde, um feliz sábado. Que prazer é estar mais uma vez com os irmãos. Nós tivemos um culto de adoração e permanecemos. Como é especial o dia de hoje, ao sabermos que nós temos a oportunidade de passarmos todo sábado na casa do Senhor. Que oportunidade ímpar, mas é motivo de grande alegria ao nosso coração quando nós percebemos que, além do privilégio de estarmos na casa do Senhor, a razão para isso é buscarmos incessantemente o poder e a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, você é o nosso convidado nesse momento para nós aprendermos um pouco mais acerca da figura do Espírito Santo. Pode colocar os slides, por favor? Nós vamos aprender um pouquinho mais acerca da pessoa do Espírito Santo, quem ele é, alguns dos seus atributos, com a certeza de que o Espírito Santo, ele está à nossa inteira disposição. Sabe, irmãos, como igreja adventista do sétimo dia, nós temos um corpo doutrinário dividido em 6 grandes blocos de doutrinas. E um desses blocos é chamada de doutrina de Deus. Dentre esses blocos, nós temos diversas crenças, sendo uma delas a crença do Espírito Santo. Diante disso, nós gostaríamos de convidá-los a abrir as suas Bíblias. Pode colocar a projeção, por favor? Gostaríamos de convidá-los para que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Esse será o nosso texto norteador dessa tarde. João capítulo 14. Amém? Vamos aguardar para que todos encontrem nas suas Bíblias. E como nós estamos em um momento de oração, e oração nunca é demais, gostaríamos de convidá-los para mais uma vez falarmos com o nosso Deus. Santo, santo e eterno Deus que estás nos céus, mas que cremos que está aqui, pertinho de nós nessa tarde. Louvamos e engrandecemos ao teu nome pela tua bondade, a tua misericórdia e o teu grandioso amor por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor nos proporcionou esse momento de estarmos na tua casa, unificados como irmãos, buscando a presença e a direção do Espírito Santo de Deus. Por isso, nesse momento em que mais uma vez a tua palavra será aberta, nós pedimos para que o Espírito Santo fale diretamente ao nosso coração, pois nós queremos conhecer mais acerca da pessoa do Espírito Santo. Pedimos para que o Espírito Santo acalme a nossa mente, retire os barulhos da nossa mente e que incline o nosso coração para entendermos um pouco mais acerca de Ti e da Tua palavra. Dá-nos a Tua paz, nos direciona, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Acompanhe comigo, João capítulo 14, versículo 16. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa aqui é a promessa feita pelo Senhor Jesus, dizendo: eu irei ascender aos céus, eu irei para o céu, mas eu enviarei um outro Consolador. O próprio Cristo já era caracterizado como Consolador, mas Ele também diz que enviaria um outro. Talvez quando a gente utiliza essa palavra, dê a entender que é um ser diferente. Mas a palavrinha, o termo grego utilizado para outro é a palavra allos, que tem o sentido, de fato, pode ser traduzido como outro, mas é um outro da mesma natureza. É Jesus dizendo o seguinte: eu irei sim enviar um outro Consolador, mas esse Consolador é Deus. Assim como eu sou Deus, o Espírito Santo, esse Consolador, também é Deus. Diante disso, eu gostaria de citar para vocês um texto de Ellen White que nos diz o seguinte: Cristo declarou
que após a sua ascensão, ele enviaria a quem? A sua igreja, como seu mais importante dom, o Consolador, o qual ocuparia o seu lugar. Esse Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder para tirar o pecado. Olha que atributos extraordinários: reconciliação e poder para retirar o pecado. Aqui nós já aprendemos algumas características especiais acerca do Espírito Santo. Ele nos auxilia na nossa reconciliação com Deus. Ele também nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo que atua dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, na nossa mente, para que nós entendamos que determinadas ações, pensamentos, acabam sendo pecado. E é esse Espírito que faz entendermos e faz com que o nosso coração e a nossa mente volte-se para os caminhos do Senhor. Continuando, a gente precisa entender que o Espírito Santo, diferentemente do que muitas pessoas afirmam, o Espírito Santo não é simplesmente uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal, e existem diversas características na Bíblia que evidenciam que o Espírito Santo é uma pessoa. Ela atribui ao Espírito características que só podem ser pertencentes a alguém, a um ser pessoal, e não apenas a uma energia. Por exemplo, a Bíblia nos fala acerca do intelecto, e você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26, apenas avançar alguns versículos, que nos diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. A Bíblia, em diversos pontos, apontam acerca do intelecto do Espírito Santo. O que falar também acerca de emoções? Só se pode ter emoções um ser pessoal, um ser real, uma pessoa. E a Bíblia aponta que o Espírito Santo, ele tem emoções. Ele pode ser entristecido, só sente tristeza quem é um ser pessoal e real. A Bíblia também nos aponta que o Espírito Santo tem vontade, e isso fica muito evidente, fica muito claro quando nós percebemos através do texto bíblico que o Espírito Santo, ele distribui os dons de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, manifestando assim, mais uma vez, uma característica de que o Espírito Santo não é meramente uma força, não é meramente um vento, mas o Espírito Santo é o próprio Deus. E o Espírito Santo também tem ações pessoais, o que continua reafirmando que o Espírito Santo é Deus. E o que falar acerca dos atributos divinos? Nós sabemos que atributos são as características que fazem Deus ser Deus. Os atributos divinos são as características que somente Deus possui. E nós vemos que o Espírito Santo, ele tem cada um dos atributos que já são muito conhecidos para nós. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é onipresente, sim ou não? Vamos ver na Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmo. No Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Porque o salmista está declarando de forma muito direta: não tem absolutamente nenhum local onde eu vá, onde o teu espírito não possa me alcançar.
Não tem como eu fugir, não existe um espaço geográfico em que o teu Espírito não me alcance. O Espírito Santo também é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele sabe acerca do passado, presente e futuro. O Espírito Santo, ele é onipotente, ele tudo pode fazer, mas eu gostaria de me ater agora a um atributo divino que muitas vezes não é compreendido por nós, a eternidade. Sabe, no nosso pensamento ocidental, na nossa cultura, a nossa ideia de eternidade é algo que não tem fim. É algo que não vai se acabar. Mas no pensamento bíblico é muito diferente. A ideia de eternidade vai além, perpassa a ideia de algo que não tem fim. A eternidade no pensamento bíblico é algo que não tem fim, mas que também não tem começo. Assim como a Bíblia reafirma em tantos e tantos versículos que Jesus, ele era o Verbo, afirma que Deus estava no princípio de todas as coisas, também afirma que o Espírito Santo eterno, ele é o alfa e também é o ômega. Ele é o início, mas também é o fim. Então, o Espírito Santo, ele possui os atributos de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, é coigual com o Filho, é coigual com o Pai. E quando nós entendemos a doutrina de Deus, nós também precisamos voltar para a crença acerca da Trindade, que Deus é um Deus triuno, coeterno, em que três pessoas se relacionam de forma unificada, sendo elas, me ajude, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo possui os atributos de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui os atributos de Deus, porque ele é um ser pessoal. E nós precisamos entender isso. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 4, Pedro confirma que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que estar mentindo ao próprio Deus. Porque o Espírito Santo é? De tudo que se tem ouvido, você precisa sair daqui nessa tarde sabendo de uma frase. O Espírito Santo é? Pronto. Se você saiu daqui sabendo disso, grande vitória já alcançamos. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é pessoal. Mas existem também na Bíblia as teofanias. O que é uma teofania? É uma manifestação visível de Deus. Um exemplo muito claro que nós temos acerca disso é quando Moisés tem um encontro com a sarça ardente. Lembram-se disso? Deus se manifesta ali através daquela sarça. Jesus estava sendo batizado e eis que uma pomba, lembra-se do relato? Uma pomba desce, o Espírito Santo em forma de uma pomba desce e pousa sobre ele. Aqui são as teofanias. Mas note, as teofanias, esses símbolos ilustram como o Espírito Santo age e não a sua condição biológica. Não significa que o Espírito Santo é o fogo, não caracteriza a sua condição biológica. Não significa que ele é a água, que ele é uma pomba, não. Eu sei que tem muita questão do filme, dos desenhos animados, o Espírito Santo descendo como a pomba. Mas note, aqui evidencia cada uma dessas teofanias, que foram manifestações de Deus, evidenciam como ele age. E nós temos em cada uma dessas teofanias também símbolos, representações. Por exemplo, o vento, ele é invisível, mas ninguém pode negar que ele existe. Ele é invisível, mas o seu poder e a sua atuação está ali. O fogo, ele é responsável por purificar. Ele demonstra presença e poder também. A pomba, a gentileza, a paz
E o que falar acerca da água, vida em abundância, purificação, todas essas coisas também remontam a como o Espírito Santo age, a maneira dele agir. Mas tem um perigo. O perigo da ausência. Olha o que está escrito lá em Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 149. Diz o seguinte: a ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Pode possuir-se erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhes pertencerem, o mais pobre e mais ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, antes de ascender aos céus, Jesus faz a promessa aos seus discípulos dizendo o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Aqui é uma promessa grandiosa, é Deus dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo estará atuando através de vocês. Através do poder do Espírito Santo será deixada toda timidez, será deixada toda vergonha, será deixada toda limitação. Nós estamos falando de discípulos que eram pescadores, que eram homens simples, mas revestidos pelo poder do Espírito Santo, aqueles discípulos foram e proclamaram as verdades do Evangelho ao mundo conhecido. É isso que o Espírito Santo pode fazer em nós, é isso que o Espírito Santo pode fazer na igreja. E o perigo disso é nós querermos atuar sem a presença e sem o poder do Espírito Santo. A gente acha que nós conseguiremos cumprir a missão sem o poder do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que nós poderemos pregar sem estar diante da presença do Espírito Santo, mas a serva do Senhor já diz o seguinte: isso não toca, isso não alcança os corações, serão apenas palavras, porque o que transforma, o que toca, o que faz a diferença é o Espírito Santo. Não é eloquência, não é erudição. Mas a vantagem da presença, de acordo com Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, é a seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo na terra, despojado das limitações humanas. Cristo, na carne, não podia estar em toda parte. Pelo Espírito, o Salvador tornou-se acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. O Espírito não tem delimitação geográfica. Ele pode alcançar a todos. Não importa se você está aqui em Aracaju, não importa quem está na África, no Japão, nos Estados Unidos, o Espírito pode alcançar absolutamente todos. A vantagem da presença é que quando passamos a tratar o Espírito Santo como uma pessoa, nós ganhamos também um novo intercessor. Aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você precisa de um consolador, o Espírito Santo está à sua disposição. Essa é a promessa. Foi isso que nós lemos no nosso primeiro verso de estudo nessa tarde. É Jesus dizendo: eu enviarei um outro Consolador. Haverá alguém que estará à disposição de vocês. Não se preocupem. O Espírito Santo estará à distância de uma oração. O Espírito Santo está em atividade. Instrumentalidades divinas estão se combinando com as humanas na remodelação do caráter segundo o perfeito modelo. E o homem deve operar no exterior aquilo que Deus opera no interior. O pastor Vitelmo, em seu sermão, trouxe uma citação muito oportuna
que combina bastante. O poder divino associado aos esforços humanos. Nós falamos bastante acerca de santificação, mas afinal de contas, o que viria a ser a santificação? É cada dia mais e mais nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. É a cada dia deixarmos o Espírito Santo atuar em nossa vida, para que a imagem e semelhança que foi criada lá no Éden, ela possa ser restaurada dia após dia. E essa é obra do Espírito Santo. Não tem como ter santificação, não tem como ter restauração, se nós não dermos lugar para o Espírito Santo atuar em nossa vida. Ellen White diz o seguinte no livro A Ciência do Bom Viver: não pode haver limite à utilidade a uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Todos quantos consagram corpo, alma e espírito a seu serviço estarão constantemente recebendo nova provisão de poder físico, mental e espiritual. O Espírito Santo está pronto a agir em nossa vida, em nosso ser por completo, assim como Ele está disposto a atuar, a ser o nosso consolador, assim como Ele nos mostra os pontos em que precisamos corrigir a nossa vida, Ele está pronto para nos fortalecer em quaisquer áreas da nossa vida. E a obra da habitação é algo muito simples. Tudo começa com o novo nascimento. O processo de justificação, quando aceitamos a Jesus, é a aceitação inicial, mas não pode acabar aqui. A obra não acaba simplesmente na aceitação, ela precisa continuar o processo. Após a aceitação, é necessário passar pelo processo de transformação. É isso que nós chamamos de santificação. É dar lugar para que o Espírito Santo esteja agindo em nós e através de nós. E por fim, o resultado, a obediência, a lei escrita em nosso coração. Tanto a Bíblia quanto o dom de profecia reforçam a personalidade, a divindade e a grande importância do Espírito Santo na vida dos cristãos. O que nós precisamos é buscar a companhia do Espírito Santo diariamente. Parar de achar que nós podemos fazer outras coisas sem a companhia do Espírito Santo. Parar de achar que nós podemos tomar as decisões mais importantes da nossa vida sem pedir a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser a primazia da nossa vida, das nossas decisões, da nossa jornada espiritual. É muito oportuno tratar acerca desse título ao longo desses 10 dias. Houve uma mudança na nomenclatura, nós saímos dos 10 dias de oração para 10 dias de clamor, porque nós entendemos que não serão apenas 10 dias de oração, serão 365 dias de profunda oração. E o nosso desejo é que dia a dia você se coloque à disposição do Espírito Santo, porque muito mais Ele poderá fazer em você e através de você. Chega de achar que nós podemos sem o poder que vem do alto. Chega de achar que nós podemos sair, cumprir a missão, pregar, cantar, sendo que o agente que move, o agente que capacita, o agente que de fato é a razão de tudo isso acontecer, está à nossa disposição. Que entendamos hoje que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus e de que Ele está ansioso para estar atuante em nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. E você que quer ter o Espírito Santo atuando na sua vida, eu gostaria de te convidar para mais uma vez você fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Santo, santo e eterno Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua graça nos alcança.
Nós agradecemos por essa oportunidade nessa tarde estarmos reunidos e aprendermos um pouco mais acerca da figura do Espírito Santo, como ele agiu no Antigo Testamento, como ele agiu no Novo Testamento e aprendermos também como ele está agindo nos nossos dias. Nós pedimos a tua direção, que o Espírito Santo nos mostre que de fato nós não poderemos vencer sem o poder que vem do alto. Que o Espírito Santo mostre quais são os pontos que nós precisamos mudar na nossa vida. Que o Espírito Santo nos revele quais são as coisas que estão nos afastando do céu. Senhor, mais uma vez nós nos entregamos nas tuas mãos, com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, agradecidos porque o Senhor enviou o Consolador para estar ao nosso lado, intercedendo por nós e nos ajudando nessa caminhada rumo ao céu. Essas coisas nós te pedimos e te agradecemos em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.